Boa noite, galera esperta, canal Educação. Segundão, tudo em paz por aqui, galera, tudo tranquilo? Gratidão oceânica pelo nosso reencontro. Tio Mads e toda a nossa equipe desejando para vocês muita arte, muita luz, tá bom, galera? Muita conexão aí com a vida, que todos sintam-se inspirados pela boa nova, né? A nossa evolução por meio desse contato diário com os conhecimentos. Galera esperta, hoje nós vamos mergulhar aí na arte concretista, ou neoconcretista, né? Então, observem que nós vamos trazer aí uma percepção para a gente, um termo, tio, arte concreta envolve cimento? Como é que é isso? É a arte que está na arquitetura? Como é que é? De fato, os artistas eles vão ter uma base bem sólida, princípios. Assim como qualquer outra corrente artística, tem os seus princípios, a sua ideologia. A gente vai mergulhar primeiramente nesses conceitos, tá? Nessa ideia que gira em torno da arte concretista, e também vamos falar do neoconcretismo aqui no Brasil. Lembrando que essa aula é maravilhosa porque ela envolve abstracionismo, a própria quebra ali no cubismo, tá? Então a gente vai ter vários momentos dessa aula. A gente vai falar hoje concretismo e neoconcretismo, depois a gente vai ver toda essa variação que existe nesse segmento, tá bom? Galera de Betânia, Canavieira, Lagoa do Sítio, Palmeira e Pacheco do Piauí, maravilha, meus amores. Um abraço no coração de vocês, tá bom? Então vamos lá chegar para esse material que tem muita coisa importante e interessante para a gente assumir agora, tá? Então tá aí para vocês, tio Madison, arte concretista. Galera, nosso roteiro aí, como a gente já havia falado, né, passear em torno dessas composições concretista e neoconcretista, compreender os parâmetros das artes visuais na década de 60 e 70 e entender o processo de formação da arte concretista. Beleza? No finalzinho a gente terá questões aí para resolver e marcar o nosso conhecimento. Beleza? Esse é o nosso roteiro de hoje. Todos aí convidados. Então, arte concreta. Olha, essa imagem já traz para a gente aí uma ideia bem interessante do concretismo, né? Veja que não temos uma forma de seres vivos, por exemplo, naturalismo, mas temos aí segmentos da formação visual, elementos da formação visual. Linhas quebradas, cores primitivas, né? As primárias, a cor vermelha, o branco, que ele é a soma de todas as cores, no cor luz, e essa cor mais acinzentada aí, ligada ao verde também. Então observe que a arte concreta ela traz uma outra percepção da nossa, digamos assim, compreensão, né? Ela não é de uma apreciação pelo natural, mas sim ligado aos segmentos da modernidade. Beleza, galera? Veja que essas quinas bem feitinhas, 90 graus perfeito, linhas paralelas, né? Denotam uma situação de técnica. Mas uma técnica que está aí sendo usada como princípios básicos. Qual é o princípio básico da imagem? O ponto, a linha, a forma, a cor. Beleza? Então, na arte concreta, a gente vai ter esses elementos básicos da formação visual. Beleza? Olha aí, o que é arte concreta? A primeira definição que nós vamos ter aí, galera, relacionada ao conceito, foi feito pelo artista holandês Theo van Doesburg. Esse cara ele andou conhecido, né, contemporâneo do próprio Van Gogh, tá? Para ele, a arte concreta era qualquer tipo de arte abstrata que não contasse com elementos figurativos e referências simbólicas. Olha aí, galera. Arte concreta, qualquer tipo de arte abstrata que não contasse com elementos figurativos e referências simbólicas. Beleza? É isso para vocês? Tranquilo? Esse é o resumo básico de tudo que a gente vai falar hoje. É um tipo de arte abstrata, mas que não conta com elementos figurativos. Nós não vamos ter seres vivos. Isso, por exemplo, no próprio Oriente, né? O Extremo Oriente, lá o extremismo religioso, o Deus deles, o Alá, não permite
a criação de imagens de pessoas, de animais. A arte islâmica, por exemplo, é totalmente geométrica, matematizada. Não tem referência com seres vivos. Somente Alá pode conceber isso, né? Olha que interessante. Segundo tópico. Em outras palavras, essa corrente artística nasceu com a proposta de romper com o simbolismo e promover uma arte que expressasse a mais profunda clareza. Dessa forma, as peças dessa corrente são idealizadas sem referências. Olha que interessante, galera. Ó, peças dessa corrente são idealizadas sem referências, apenas com ideias concebidas pela mente. Então, quando você vai criar uma arte concretista, você não vai passar para cópia, paródia, releitura, enfim. É algo novo, né? Algo, uma novidade. Beleza? Assim, as obras devem significar apenas o que são, sem significados ocultos. Então, veja, lá no Extremo Oriente, como eu falei para vocês, o extremismo religioso, né, não permite que adorem outros deuses, somente Alá. Aqui tem essa ideia, porque você acaba conduzindo as pessoas a uma percepção direta, sem filosofia, sem essa ideia, digamos assim, da inspiração, da poética, né? A imagem ela é dura, digamos assim. Linhas, formas, cores, sem um simbolismo natural, mas simplesmente um automatismo da sua própria mente. Ok? Em alguns hospitais psiquiátricos é muito recorrente a gente ver os próprios pacientes trazerem essa percepção concreta, porque é natural do ser humano também. Tá bom? A gente materializar o espaço, né? A gente dividir linhas, cantos, formas, tá bom? Então, as peças dessa corrente são idealizadas sem referências, apenas com ideias concebidas pela mente. Assim, as obras devem significar apenas o que são, sem significados ocultos. Além disso, sua produção não pode estar atrelada a qualquer associação naturalista, sentimental, e nem deve remeter à sensualidade. Então, tá aqui as características primordiais da arte concreta. Aí a gente diz assim, a Ave Maria é uma arte sem sentimento. De fato, é individual o que você vai sentir. Porque olha aí, ó, sem significados ocultos, é tipo assim, é direto. Você olhar para uma obra concreta, nós vamos já analisar algumas, né? Vocês perceberão que, de fato, ela não te faz uma reflexão, que lugar lindo, que paisagem linda, às vezes é uma coisa muito dura. Ou até mesmo traz uma sensação de movimento, mas é subjetivo, né? Dessa forma, a arte concreta nega o subjetivismo e o lirismo de outros movimentos artísticos. Assim prestigia a plasticidade, ou seja, os planos e cores que compõem uma peça, a qual só tem um significado, ela mesma. Beleza? Ela independe da nossa interpretação. Quando eu falei a questão do subjetivismo, em cada um de nós vai gerar uma sensação, mas a obra em si, ela encerra o conceito da arte concreta. Beleza, galera? Muito interessante a gente perceber que estão esses detalhes nos móveis do nosso dia a dia, nos nossos objetos, né? Olha aí, Theo van Doesburg trazendo uma composição número 2. E é uma obra abstrata, com formas geométricas, né? Alguns dizem, tio, eu estou vendo uma árvore, um balanço, um equilíbrio, eu estou vendo duas pessoas numa gangorra, enfim. A obra em si, ela já encerra essa ideologia, né? É um automatismo, tá, galera? Você criar sem se preocupar também com ter que passar uma mensagem, né? Você criar e depois qualquer pessoa vai interpretar a sua maneira. Interessante que a gente tem aqui, ó, uma ligação com uma percepção, né, ó? Percepção visual.
Como assim, tio, percepção visual? Como ela trabalha simplesmente esse automatismo das formas e das cores, das linhas, dos elementos básicos, né? Você acaba acionado para perceber, literalmente, as estruturas que formam qualquer imagem. Quando a gente está estudando matemática, aí a gente vai lá para o mundo dos triângulos, né? E abre um mundo para a gente de percepções. Então, de uma certa forma, é muito usual nas fases infantis, em alguns objetos imóveis do nosso dia a dia, né? Olha aí o Theo Dasburg, né? Um Utrecht, 30 de agosto de 1883, em Davos, morreu em 7 de março de 1931. Foi um artista plástico, design gráfico, poeta e arquiteto neerlandês. Olha aí, ó. Theo van Dasburg, associado ao dadaísmo, ao concretismo e ao neoplasticismo holandês, é mais conhecido como um dos fundadores e líderes de Stils, desse que é o estilo, né? Exerceu importante influência na Bauhaus, embora não tenha composto seu quadro de docentes, e produziu poemas fonéticos na mesma época que Kurt Schauss, de quem se tornou amigo em 1923. Veja aqui, galera, que esse estilo, ó, ele começa a manobrar as palavras de uma forma visual. A gente poderia até falar em poesia concreta. Ele traz o precursor da poesia concreta. E aí vai ficar uma dica para vocês, ó. Quando vocês forem escrever uma poesia, escrever uma carta para uma amiga, um amigo, por exemplo, uma letra de música, você pode desenhar usando toda a letra da música, como se você fosse escrever aquelas linhas que formariam o seu desenho. Isso é um estilo também ligado ao concretismo, tá? Quando a gente dá formas às letras, olha que interessante. Beleza? Vai ter essa inspiração aí na aula de hoje para vocês estarem criando também poemas concretos. Olha aí essa obra de Theo Dasburg. Veja que você diz assim, ah tio, essa daí dá para me fazer. Essa daí é mais tranquila. Se eu ficar uma obra dessa, eu fico famoso? A gente pensa logo assim, né? Ô tio, esse cara ficou famoso aí, fez uma obra simples. Mas e aí? O estilo artístico, galera, como ele mesmo foi denominado pelos outros também, ele mesmo se declarou, né, dono desse estilo, ele quebra conceitos que já eram vigentes. Lembram que todo aquele simbolismo lá do expressionismo, né? A tristeza, a alegria, a depressão, a melancolia, aqueles sentimentos que nós vimos no século XX, eles abarrotaram também as artes como um todo. E aí dá um choque. O que você sente? Não sinto nada. Beleza, a obra em si é isso. Ela já existe e ela não vai trazer esse simbolismo ou essa filosofia que algumas pinturas trazem, né? Beleza, galera? Não tem música que a gente ouve e não faz a gente pensar. Essa obra é um automatismo de cores, imagens e formas. Beleza? Interessante a gente entender que na arte nós precisamos também de pontos de relaxamento, né? Imagine se tudo que for arte só excitar, só chamar, só, digamos assim, instigar, né? Nós seríamos muito mais ansiosos, né? Hoje a gente já vive uma crise de ansiedade com tudo que a gente está vendo. Então a arte tem hora que ela te dá um freio. Algumas correntes artísticas, elas não precisam instigar demais essa força mental, né? A gente sabe que a arte conceitual ela trabalha com o seu repertório cultural, com aquilo que você conhece, com os seus sentimentos, né? E aí a gente tem essa possível reflexão mais neutra, tá bom? Olha, a gente falou na escola Bauhaus, né? De fato, é um edifício, tá? Trazido aí nas eras de industrialização. O triunfo dele é no século XX, onde a gente vai despontar com as correntes artísticas, as tendências artísticas do século XX, né? Olha aí, a arte concreta também herdou elementos da escola de Bauhaus.
que foi uma das pioneiras no design de móveis interiores. As esculturas funcionais da Bauhaus serviram de modelo para os projetos esculturais da arte concreta, geralmente trabalhados em metal. O desenvolvimento desse tipo de arte acompanhou o progresso do material advindo do processo de urbanização e industrialização, que teve o seu triunfo no século XX. Olha aí que interessante. Há um contexto e há uma possibilidade de que surja o movimento. Veja que ele falou aí pra gente aí, ó, do tipo de material, né? Um material que surge desse contexto. A era industrial e o século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. A gente tem, após a Segunda Guerra, toda essa alavanca, né? Digamos aí, no setor da indústria, tá bom? A gente sabe que toda guerra há todo um aquecimento dos conhecimentos. Morre muita gente, mas surge muita coisa aí também, né? Beleza, galera? Então, olha só, a arquitetura, as esculturas, o design de interiores e móveis, lá no início do século XX, final dali do XIX, galera, era muito luxuoso. Era muito luxuoso. Hoje, a matéria-prima está escassa, as coisas estão ficando mais difíceis, né? Os nossos hábitos estão mais minimalistas, mas antigamente uma sala de estar era algo muito luxuoso, muito complexo, né? Todo abarrotado. Nós vimos isso no pop art. Lembra lá? O estilo de vida norte-americano. Beleza, galera? Meus amores, até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Galera de Betânia, Campo Largo, Canavieira, a Clarice aqui pelo YouTube, Oeiras, Lagoa do Sítio, Palmeira, São Pedro e a galera de Pacheco, um abraço no coração, meus amores. Olha aí, ó, uma performance ao estilo Bauhaus e neoconcretista. Tá? Já com o neoconcretista, veja que ele já insere um pouco mais o figurativo. O concretismo, ele é bem duro. Quando a gente vê trazendo um pouco de sensualidade, olha aí, já é neoconcretismo. Então nós temos essa performance, tá? Veja o móvel, olha o design dessa cadeira aí, estilosa toda. Parece um aço, né? Dá aquela ideia de aço, metal nobre. Nobre no sentido de hoje ser caríssimo, né? Beleza? Tudo certo aí, Betânia? Maravilha, amores. Obrigado pelo retorno, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer colocação, galera, não tenham vergonha, tá bom? Não tenham vergonha, falem, escrevam aí, vamos conversar. Preciso do diálogo com vocês, tá bom? Então, perceberam aí que há uma alusão à falta dessa sensibilidade. E o neoconcretismo, ele vai em busca disso. Enquanto o concretismo, ele é mais duro, mais seco, né? O neoconcretismo, ele vai buscar literalmente essa nova versão. Olha aí, no concretismo brasileiro, os principais representantes, Delcio Pignatari, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, Ferreira Goulart, que romperam com esse movimento futuramente. Nós temos aqui nomes que nós vamos trabalhar hoje, ó, Lígia Clark e Hélio Oiticica, grandes artistas da arte expressiva brasileira, né? Olha, em termos poéticos, o concretismo levou a cabo o projeto verbivisual, isto é, uma integração radical entre a palavra verbi, o som vocal e a visualidade gráfica das letras visual. O uso do computador foi decisivo esse projeto, pois oferecia possibilidades infinitas de composições gráficas dos poemas. Esses caras aqui, ó, Augusto e Haroldo de Campos, eles inventaram umas coisas interessantes, galera. O Poemóbilis. Como assim, tio? Poemóbilis? É uma espécie de poema que se move, né? Você abre umas caixas e você vê as palavras de um jeito, aí você vai folheando, elas vão abrindo e fechando, gerando novas palavras. Os Poemóbilis. Nós vamos falar isso em outras aulas, tá bom? O uso do computador foi decisivo, pois oferecia possibilidades infinitas de composição.
A linguagem de propaganda, desde a sua estrutura sintética até o tipo de letras utilizado, também foi absorvida pelos poetas concretistas. Então, olha só, hoje a gente tem aí uma infinidade de fontes, né, tipos de letra, e essa galera, eles começaram a criar letras com movimento, beleza? Como ele coloca aí, ó, verbivicó, visual, né? Trazendo essa fusão, esse hibridismo da palavra, o som e a imagem, tá bom? Em termos de arte plástica, a escultura predominou no concretismo. A maioria dos projetos de Elliott Sica e Elijah Clark experimentava a combinação de formas geométricas esculpidas em metal ou madeira dispostas em um cenário temático. Olha aí o material, ó, metal ou madeira. Hoje, infelizmente, madeira caríssimo, não tem. Metal, um absurdo, né? Um dos exemplos mais bem acabados desse tipo de escultura são os móveis de Elijah Clark, estruturas em metal que podem ser manipulados e modificados pelo próprio espectador. Então, é uma arte propositora. O público interage com as obras de Elijah Clark. Olha que interessante. Eles já vão abrir novas portas para o concretismo, mas agora com uma interação do público. E aí começa a envolver uma relação mais sentimental, né? Olha aí, Elliott Sica, os parangolés e bólides. Meus amores, esses parangolés são roupas que você veste e você modela do jeito que você quiser, ó. Como assim, tio? Pode ser uma saia, um capacete, uma capa, enfim, o que você quiser. Para onde você esticar o pano, ele vai e fica, né? É o chamado parangolé de Elliott Sica. É uma roupa escultura. Olha que interessante. Tá? A gente pode dizer que é uma roupa escultura. Você veste ali a roupa e você modela ela como você queira. Beleza? Nesse processo de roupa e escultura, a gente pode dizer que houve uma interação escultura com a obra. Então, ela é propositora. Você participa, você interage com a obra. Beleza? Então, veja que dentro desse conceito da busca da percepção, vai se ampliando o toque na arte, literalmente, né? Olha aí, Elliott Sica, bora falar um pouquinho dele aí, ó. Rio de Janeiro, 22 de março de 1980. Foi a morte dele, tá? Nasceu em 26 de julho de 1937. Pintor, escultor, artista plástico e performático de aspirações anarquistas. É considerado um dos maiores artistas da arte brasileira. Elliott Sica buscou a superação da noção do objeto de arte, como tradicionalmente definido pelas artes plásticas até então. O espectador também foi redefinido pelo artista carioca, que alcançou o indivíduo a posição de participador. Então, galera, o que ele está dizendo aí? Que esses artistas, tanto Elliott Sica quanto a Elijah Clark, né, trouxeram o participador. O público não fica mais só olhando, não. Participa da obra. Interage com a obra. Toca, entra, vive a obra. Aberto a um novo comportamento que o conduzisse ao exercício experimental da liberdade, como articulado por Mário Pedrosa. Então veja esses nomes, tio. É para a gente decorar esses nomes? Não, não. Eu quero que vocês guardem aí, ó. Eu nasci em 82, galera. Hoje eu vou fazer daqui a pouco, daqui uns meses aí, uns poucos dias, 40 anos. O cara morreu, eu ainda não era nascido, mas eu vim ouvir falar dele já com 20 anos. E de lá para cá é nome de gente que mexeu com a arte. Fez as pessoas pensarem, refletirem por meio de suas obras. Tá? Olha, essa ideia de roupa e escultura. Vocês já viram pessoas, ninguém está falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que troca umas 10 roupas para sair de casa. Achando um jeito. Ele, rapaz, essa roupa aqui, você bota ela do jeito que você quiser.
Olha a ideia do cara, fazer uma roupa que se adaptasse a qualquer ocasião, né? De fato, isso é interessante porque nós, às vezes, gastamos ou vivemos para comprar roupa que está cada vez mais caro. É ou não é? Se vestir bem hoje é um absurdo. E aí, se você não for atrás dos preços, da qualidade, né? A gente acaba comprando caro coisas que não tem uma qualidade boa. Tem que tocar no material, é ou não é? Não, deixa eu ver essa camisa, quanto é? Deixa eu pegar nela, ver se vale esse preço. A gente pega no material, esse material aqui é bom. Então, essa participação, esse tocar na obra, sabe? Esses artistas que trouxeram para a gente essa interação. Nesse sentido, o objeto foi uma passagem do entendimento da arte contemplativa para a arte que afeta comportamentos. Galera, olha aí o que eu estou dizendo para vocês, ó. Vamos olhar para aquela obra, só olhar. Não, vamos ver que essa arte, ela altera comportamentos, dimensões éticas, social e política. Olha que lindo, galera. Olha que lindo e perigoso, né? Ele era considerado anarquista, porque ele fazia quebrar aquele conceito artístico que não fazia as pessoas pensarem. No próprio Ocidente, no Oriente, como a gente falou, a arte oriental, a arte islâmica, ela não tem praiazinha, você não vê pinturas realistas de pessoas. Até um tempo desse as mulheres usavam burca, né? Só via os olhos. Enfim. Beleza, meus amores? Show de bola, né? Ok? Tranquilos? Olha aí a obra de Hélio de Sica, Para Organizar um Delírio. Veja que não tem tio, isso aí quer dizer que você é famoso por causa desse negócio. Bem, parece que ele pegou um guarda-roupa e quebrou em pedaços e pendurou ali a parte de baixo em cima, a parte de cima embaixo. Veja que ele fatorou, né, uma mobília como se estivesse abstraindo as formas, tirando as formas. Ele trouxe uma característica da pintura para o design de interiores. Enquanto a escola Bauhaus, ela criava um design de interior muito luxuoso, tudo certinho, tudo no seu lugarzinho, ele veio e trouxe essa novidade aí, né? Que para muitos, tio, isso para mim é estranho, é diferente. E isso é que é a proposta do artista. É trazer esse conceito da inquietação e o porquê de que está inquieto, né? Beleza? Veja que Hélio de Sica, Lygia Clark, elas começam a introduzir, e esse concretismo no Brasil, ele começa a ter outras características, como a gente colocou aqui agora há pouco, ó. Uma dimensão, né? Passa de um entendimento só de contemplação para essa ideia de afetar os comportamentos. Beleza, galera? Tudo tranquilo para vocês? Vamos para frente? Olha aí a instalação Tropicália, 4 de março de 1968. Épocas ainda ali de fumaças da ditadura, né? E o tropicalismo já surgindo aí com uma manifestação característica da arte brasileira, as guitarras elétricas, os trios elétricos, uma música saudosista, ao mesmo tempo com duplo sentido, beleza? Uma música que faz a galera pensar e se divertir, buscar essa liberdade, né? Inspirando o povo a ter uma voz. Depois nós vamos ter aula específica sobre tropicalismo, tá, galera? Vai ser linda essa aula também, tá bom? Olha aí, o Magic Square número 5. Veja que um projeto aí de 1977, ele fez uma segunda versão em 2008. Aí a gente se pergunta, tio, tá, mas e aí? Isso é o concretismo, galera. Puro, né? Agora, as cores em si, elas já são dotadas dessas frequências, né? Pessoas reagem a alguns tipos de cor. Veja que para as crianças, por exemplo, um ambiente desse é totalmente ligado ao lúdico, né? Esses paredões coloridos, como se fossem peças
de uma brincadeira gigante, enfim. E no meio dessa floresta aí, né, rodeado dessa floresta, veja que nós temos uma reflexão também já pelo contexto em que ela está inserida. Beleza, isso? Como assim, tio? O senhor disse agora há pouco que não era para trazer esse campo dos sentimentos, tá? Mas veja que o contexto, ela é das zonas urbanas em crescimento. Literalmente o concreto, né, o duro. Então ele traz aí uma situação de dureza total, né? Os becos, as vielas topam nesses paredões. Quer queira ou quer não, ela acaba te trazendo essa reflexão das zonas urbanas cada vez mais superlotadas, né? A conurbação, o crescimento urbano, o crescimento vertical, né? O horizontal já não cabe mais, cresce a cidade para cima, olha os paredões esticando aí para cima, né? Beleza, galera? Show de bola, né? Lígia Clark, nossa querida Lígia Clark, ela traz aí esses objetos, essas esculturas, esses brinquedos que você pode interagir em metal, né? Mas você pode modificar a forma dele. Lígia Clark, pseudônimo Lígia Pimentel Lins, nasceu em Belo Horizonte, 23 de outubro de 1920. Faleceu no Rio de Janeiro em 25 de abril de 1988. Foi uma pintora e escultora brasileira contemporânea que se auto-intitulava não artista. Olha que interessante. Os artistas já buscavam o próprio anonimato desse meio arte, porque ele ficou meio que pejorativo. Em épocas aqui no Brasil, né? Artistas já foram perseguidos. Vocês sabem que aqui no Brasil teve gente que foi embora em período de ditadura, não podia mais cantar, foram perseguidos. Depois voltaram para cá, cantando as músicas de outra forma, né? Enfim. Olha aí, Lígia Clark com uma de suas obras em 1972. Essa escultura dela, galera, você pode mexer ali nos metais, tem uma espécie de dobradiça, né? O público interage com a obra. Você trabalha essa ideia dos reflexos, do espelhamento, que é geralmente um metal polido, né? Mas veja que é uma obra literalmente com essa característica dessa dureza. Ela não te dá aquela filosofia, aquele prazer estético, né? Enfim. Olha aí o casulo, em 1960. Porque qual a mensagem dessa obra para vocês, meus amores? O metal, um casulo. O que é um casulo? Casulo de metal. Engraçado, quando eu vejo essas obras, o nome dela, eu lembro lá dos Transformers, né? Aquele bichinho pequenininho, como se fossem filhotes de máquinas. E ela faz uma alusão dessa materialidade que estava em época, em evidência, né? O metal. Hoje, metal é uma coisa difícil, né? O ferro está cada vez mais caro, o metalon perde a qualidade, fica mais frágil, enferruja mais rápido. Enfim. Essas obras aí tem um metal que hoje, por exemplo, se você for numa loja comprar um metal desse, ou ele é caríssimo ou nem tem mais dessa mesma consistência. A gente vê aí, por exemplo, em motos. Hoje você compra uma moto nova, você pega o ferro dela, bate assim, ouve o som. Aí você pega uma moto antiga, ouve o som do ferro. Ali é ferro. Hoje é um ferrinhozinho já mais modulado, né? A galera mistura muito. Beleza, galera? Olha aí, Lígia Clark nas suas inspirações, na sua criação. Beleza? Atitude artística, né, galera? Apesar dela se auto-intitular não artista, ela inspira, ela vive arte. E a ideia da proposição do público é que é o interessante, você participar da obra, né? Olha aí, o que é participar, interagir? Influência recíproca entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. A interação da teoria e da prática. Diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Então, há literalmente essa colocação da arte em nossa vida. E olha aí, galera, o que é o neoconcretismo? Como o próprio nome sugere,
O neoconcretismo foi um olhar sobre as obras de arte fazendo duras críticas ao movimento concretista de São Paulo. Seja nas artes plásticas, nas esculturas, performance, literatura, o neoconcretismo criticava o movimento paulista e defendia o subjetivismo da arte. Ou seja, também não concordava com o racionalismo nem com o cientificismo. Olha que interessante, galera. Defendia o subjetivismo da arte. Essa ideia de que não é obrigado você direcionar a uma reflexão ímpar. Você tem que ter várias possibilidades de interpretação, né? Também conhecido como movimento neoconcreto, as ideias tiveram como grande influenciador o filósofo francês Merleau-Ponty e foi inaugurado em 1959 no Rio de Janeiro. Entre os brasileiros, houve aqueles que aderiram ao movimento, sobretudo a nossa querida Lígia Clark, como a gente falou agora há pouco. Tá? Características do neoconcretismo. Fez críticas ao concretismo, bem como ao positivismo, cientificismo, ao materialismo. Beleza? Defendeu a subjetividade e intuição, valorizando a expressão artística. Colocou-se em prol da interação do público com as obras. Galera, interessante a gente observar essa busca da percepção social. Não adianta você fazer uma obra só para você também, né? Beleza? Imagine você fazer uma música só para você, que ninguém ouve, que ninguém vai ter aquele prazer, né? Então, o concretismo, ele acabou gerando esse segmento, porque se a obra em si encerra tudo, o público fica meio que aversivo, não encosta. E aí o neoconcretismo começa a chamar o público. Trouxe mais liberdade nas experiências e criações, e isso é maravilhoso. Sempre na arte que falar liberdade nas criações, isso é bom pra gente. Tá bom? Fez uso de formas geométricas, mais cores e abstracionismo, viés humanista e existencialista. Olha aí como o neoconcretismo ele traz a novidade, a pegada, né, o público vivendo a arte. Apoia a transcendência da arte. Isso é o que? A arte fazendo a gente sempre pensar mais à frente. Olha aí, galera. Olha uma imagem neoconcreta. Tio, como diferenciar uma imagem neoconcretista e uma imagem concretista? Geralmente, essa daí, ó, ela faz parte de uma questão, né? Perdão, ela faz parte de uma questão. Veja que ela traz mais o campo visual. Então está no campo da concretista, né, não? Vamos ver aí a questão, ó. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, é correto afirmar. Galera, vejam que a própria relação, né, quando ele fala arte brasileira, olha aí, ó. Lígia Clark, tanto a Renina Katz, trouxeram essas novidades para a gente. A arte brasileira sofreu novas e diversas direções quando os artistas como Renina Katz e Lígia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos como abstracionismo e concretismo. Beleza, galera? Então, a arte contemporânea brasileira traz a Lígia Clark aí como essa pioneira também nessa relação obra e público. Mas veja que o abstracionismo e o concretismo, eles afastam muito o público desse subjetivo. Tá? Beleza, galera? Próxima questão. Olha aí, ó. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Essa é boa. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. E aí, galera? Ordem discursiva da língua portuguesa. Orelha em pé, hein? Segunda, teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Delcio Pignatari. Falamos o nome desses caras aí, não foi? Vamos alimentar o nome deles aí, ó. Foi um projeto de renovação formal e estético da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita às décadas de 1950. Quais estão a correta? E aí nós temos aí, ó. De fato,
ele busca essas rupturas na ordem discursiva da língua portuguesa, lembrando que isso é um aspecto até de crítica à própria colonização, né? Veja que a língua portuguesa ela é algo muito severo, às vezes, conosco. É ou não é? Mudam-se as regras para lá e para cá. Daqui a pouco a gente não sabe o que está valendo. Então, olha aí, ó, atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. E a 2 teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinatari. Beleza? A 3 está fora, quando ele diz aí cuja importância ficou restrita à década de 50, né? Ainda hoje a gente tem marcas aí do concretismo. Beleza, galera? Tranquilidade? Dá tempo para mais uma. Vamos lá? Sobre as principais características do concretismo, é incorreto afirmar. Olha aí, galera. O que a gente pode aí tirar de eixo? Letra A. Principal corrente de vanguarda da literatura brasileira, o concretismo foi fortemente influenciado pelas vanguardas europeias do começo do século XX. Falamos nisso aí, não é? Certamente. O concretismo foi responsável por marcar um avanço na arte multimídia, pois a poesia passou a ter relação imediata com outras artes. Interessante, né? Letra C. O concretismo foi marcado pelas experiências estéticas no campo da linguagem, apresentando poucas inovações em relação à forma. E aí nós temos o incorreto que eles modificaram. Foi a forma até da poesia, né? A poesia com as palavras tortas, poesia gerando formas. Tá bom, galera esperta? Meus amores do segundão, vou deixando aqui para vocês um abraço carinhoso, tá bom? Nossa aula passa muito rápido, nosso momento é curto. Espero ter deixado aí essa ideia do concretismo e a busca dos artistas pela percepção, a prática do público com a arte. Valeu? Um abraço carinhoso a todos, bom final de semana. Até a próxima, galera. Show!